Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Ótima notícia no Flamengo. Flamengo tenta atravessar negociação do Vasco por jogador. Recopa Sul-Americana passa a ser o divisor de águas do trabalho de Vitor Pereira e a gente vai explicar para vocês o porquê. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Flamília da Nação. Galera, cheguem deixando o like, não custa nada. Deixa aí o joinha agora, logo no início do vídeo, e eu peço a vocês para que vocês possam nos ajudar nessa nova campanha rumo aos 200 mil inscritos. Então, clica aqui embaixo, botão vermelho, acionando o sininho da notificação, se inscrevam no canal, acionando o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! E se derrubar é pênalti. Bom, eu já começo com uma ótima notícia. Uma ótima notícia no Flamengo. O Flamengo divulgou agora há pouco as fotos e os vídeos dos jogadores que treinaram hoje pela manhã, e a informação é de que Pedro, atacante do Flamengo, atacante que saiu com dores musculares no primeiro jogo, no jogo de ida na Recopa Sul-Americana, treinou normalmente, está pronto para o jogo, e numa partida em que o Flamengo precisa fazer 2 gols de diferença para poder se sagrar campeão, bicampeão da Recopa, cara, a gente não tem como abrir mão de um centroavante como Pedro, né? Até vocês sabem a minha opinião. Eu tenho dito que a atuação da garotada, a atuação dos meninos do Ninho, né, na vitória contra o Botafogo, jogou uma pressão enorme em cima desses jogadores. Porque a gente, pela primeira vez no ano, a gente viu um time extremamente dedicado, marcação o tempo inteiro. Os jogadores do Botafogo não tiveram como respirar. O Flamengo, pela primeira vez, ganhou o meio-campo. O Flamengo era dono do meio-campo. Marcação alta. Como é que sai o gol do Flamengo? 25 segundos, enquanto geralmente os profissionais estão ainda dormindo. Em 25 segundos, o Flamengo sobe a marcação ali no meio-campo, recupera uma bola por conta de ter uma marcação efetiva. E quando você recupera uma bola naquela área do campo, meu amigo, você pega a defesa adversária toda ela desprevenida. E aí o Matheus Gonçalves roubou a bola, partiu para cima, deu um drible, bateu 1-0 o Flamengo com 20 segundos, 25 segundos de jogo. Então, cara, é isso. É isso que a gente espera do Flamengo amanhã. E que esse time principal, o time titular, tenha como base a disposição desses meninos no jogo contra o Botafogo. Se eles jogarem minimamente um jogo que era classificatório de campeonato carioca, se eles jogarem uma final, que final tem que ser jogada dessa maneira, final não se joga, se ganha. Essa é a marca do Flamengo. Eu sou de uma época que o Brasileirão, feito por mata-mata, que até um determinado tempo, né, até a década de 90, até o início, a meados da década de 90, ele era feito por mata-mata. O Flamengo nunca perdeu uma final de Campeonato Brasileiro. O Flamengo nunca havia perdido uma final de Libertadores, só tinha disputado uma, mas não perdeu. Até de Mundial, a que disputou ganhou. Isso antes, eu falo outra era. E esse time atual do Flamengo, é claro, é fantástico, é técnico demais, é um time que nos enche de orgulho. Agora, tem que igualar na disposição. Sempre que o Flamengo igualar na disposição, a parte técnica dos nossos jogadores, elas vão se sobressair, porque eles são muito bons jogadores, são técnicos ao extremo. Agora, tem que correr, meu amigo. Futebol moderno é marcação. Você precisa, pelo menos, preencher os espaços dentro de campo. Recompor quando necessário. Não pode jogar da maneira como o Flamengo vem jogando nos últimos jogos, porque senão a coisa complica. Corremos o risco de não ganharmos um título no Maracanã contra um time fraquíssimo como o Independente Del Valle. Desculpa, mas é fraco. Del Valle que ontem venceu por 3-0 a sua partida pelo Campeonato Equatoriano, a estreia do Del Valle, e entrou um jogador de 15 anos, é o jogador mais jovem da história do Del Valle, parece ser a maior promessa do clube, entrou, estreou e fez um gol.
Então vamos ficar de olho. Eu não sei se esse jogador estará à disposição, me fugiu agora o nome dele. Na live de hoje à noite eu comento sobre isso, mas é bom ficar ligado, porque talvez eles tenham algumas surpresas de alguns jogadores que possam entrar e que a gente não conhece, porque aquele time que jogou contra o Flamengo, Deus me livre. Deus me livre. Time fraco, um time que o Flamengo tem total, não é condição não, tem obrigação de reverter aqui no Maracanã. Bom, e aí a gente fala que a Recopa passa a ser o divisor de águas, né, para o trabalho do Vitor Pereira. E isso, galera, tem gente, né, e aí é engraçado, né, cara? Tem jornalista grande aí, né, cara que publica aí para jornais, né, hoje já foi de TV e hoje está no YouTube, e que fica nessa história. O cara é defensor de forma assim, sabe aquele cara que não muda de opinião? A opinião dele, se ele falou uma vez uma determinada coisa, ele não vai mudar nunca. Não importa se os fatos, né, mostrarem que ele estava errado, ele não muda, ele nunca diz que erra. Então, e olha que eu não gosto de falar de ninguém, até por isso eu não vou nem citar nome, só para vocês compreenderem. Eles estão, de novo, colocando na cabeça das pessoas, dos torcedores do Flamengo, de que tem gente querendo tumultuar o ambiente do Flamengo. Isso é uma brincadeira. As críticas têm que ser feitas, cara. Tem alguém aqui satisfeito com as atuações do time principal do Flamengo? Não é possível isso. E assim, pelo fato do Flamengo hoje ter um treinador estrangeiro, e esse cara, ele acha que todo treinador estrangeiro é revolucionário, que vem e tal. Aliás, se dependesse dessa pessoa e de alguns, grande parte dos que cobrem o Flamengo estava com Paulo Souza até hoje. E se não fosse a gente, e aí a gente pode se colocar aqui no Família da Nação como um dos principais, não vou dizer o único, mas um dos principais, porque o protesto pacífico, que eu muito me orgulho, porque foi pacífico, e é assim que tem que ser protesto, na Porta da Gávea, ele foi organizado não por mim, não tive participação nenhuma, mas pelo nosso grupo de membros. A galera lá do nosso grupo de membros, no nosso grupo, que é sensacional, arrecadou dinheiro, mandou confeccionar faixas e fomos lá para a Porta da Gávea para protestar e colocar para fora aquele treinador, que se ele não saísse, o Flamengo não ganharia os títulos que ganhou, Libertadores e Copa do Brasil. E esse passador de pano ficava defendendo, são os mimimis, se desinscrevam dos canais deles. Então aqui não tem essa não. Eu defendi o Vitor Pereira e acho, inclusive, que ele deve continuar. Agora, se for mal, eu vou criticar, sim. Assim como estou criticando, porque o trabalho dele nesse início é ruim. Ele é o maior culpado? De jeito nenhum. Existem 10, 20 pessoas na frente dele com culpa muito maior. Principalmente a diretoria do Flamengo pelo péssimo planejamento. Agora, o Vitor Pereira, quando ele aceitou o projeto, ele sabia que ele só chegaria dia 2, ele sabia de todas as competições que estavam marcadas, ele sabia do planejamento da diretoria e não fez nada para mudar. Então não tem como questionar, não tem o que reclamar, não tem como falar do pouco tempo, de não sei o que. Não adianta, ele sabia disso, ele aceitou e em momento nenhum propôs à diretoria do Flamengo para antecipar o retorno dos jogadores, né, que tiveram 50 e poucos dias de férias para trabalhar com os seus auxiliares, por exemplo. Então, todos têm participação. E essa Recopa é um divisor de águas no trabalho do Vitor Pereira, sim. E mesmo que ganhe, temos que continuar cobrando, porque o Flamengo anda muito mal e muita gente acomodada. Tá arriscado ganhar a Recopa, eles ainda virem para a mídia e dizer, tá vendo, vocês reclamam demais, ganhamos a Recopa. E aí são mais 2 meses de um futebolzinho desse tamanho. E a gente não pode aceitar uma coisa dessa. O elenco mais caro do futebol brasileiro. Eu acho que vocês concordam comigo, porque eu tenho um compromisso com 100 mil pessoas que me seguem aqui no canal. E eu vou sempre usar essa ferramenta que tenho para poder defender o Flamengo, defender todos vocês, dar voz a vocês. O Flamengo tenta atravessar a negociação do Vasco por jogador. Jogador Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca, segundo o jornal O Globo, aqui do Rio de Janeiro, publicou que o Fluminense fez uma proposta pelo jogador oficial, tentando atravessar
a negociação do jogador com o Vasco e o Volta Redonda negou a proposta do Fluminense. No entanto, o clube atual interessado no jogador e que tenta atravessar a negociação do Vasco é o Flamengo, segundo o jornal O Globo. O Flamengo monitora a situação, não fala nada, age nos bastidores por conta da final da Recopa Sul-Americana. E, claro, as informações que correm nos bastidores é de que o Flamengo, já no início de março, anunciará contratações. A coisa, em relação ao atacante Ângelo, também evolui de forma até surpreendente, eu posso dizer a vocês. O Flamengo podendo pagar 10 milhões mais 3 de bonificação e o jogador chegando ao Flamengo muito em breve. O Flamengo já tem tudo acertado com o jogador e o seu empresário, que é o seu pai, né, o pai do próprio jogador Ângelo, em termos de tempo de contrato, salários. Então as coisas evoluem. Eu digo a vocês de forma surpreendente, eu sinceramente imaginava que isso fosse render muito ou até mesmo não acontecer, porque o Santos já chegou a negar uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador. Mas a coisa está caminhando para um desfecho favorável e o Flamengo podendo aí anunciar esse jogador daqui a alguns dias. E o Lelê, eu queria perguntar a vocês, o Lelê não vem para ser, se o Flamengo conseguir atravessar essa negociação do Vasco, né, que o Vasco, claro, está à frente, o Lelê não vem para ser titular do Flamengo, mas vocês acham que é uma boa contratação? Seria uma boa aposta, por exemplo, ter um jogador como esse no grupo? Você vê, por exemplo, que o Botafogo contratou o jogador... Rapaz, me fugiu agora. O atacante que o John Textor até levou lá para a Inglaterra, para o Crystal Palace, jovem ainda, ele foi revelado no Campeonato Carioca e, cara, muito bom jogador. Excelente jogador, se destacou e acabou sendo negociado com o próprio clube do John Textor, né? E deu certo. Eu acho válido esse tipo de tentativa. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? O Flamengo realmente tem muitas carências no setor de ataque e o Flamengo, na minha opinião, está certo em tentar a contratação de algumas apostas também. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal Família da Nação. Mais tarde, às 19 horas, hoje mais cedo, hein? Segunda-feira é mais cedo. O nosso papo, a nossa live diária, conto com vocês. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.